Olá, essa aula vai falar sobre como o SCO faz para gerenciar os blocos de memória RAM que estão livres no sistema. E quando necessário alocar memória para um processo recém-criado, qual é a política adotada por esse sistema operacional? Existem dois modos utilizados pelos sistemas operacionais para gerenciar os blocos de memória livres: o mapa de bits e as listas encadeadas. No mapa de bits, assim como nas listas encadeadas, a memória ela é dividida em unidades de alocação, que correspondem à quantidade mínima de memória que um processo pode receber. Por exemplo, o sistema operacional pode determinar que a unidade mínima de alocação seja 512 KB. Então, toda a memória vai ser dividida em blocos deste tamanho. Cada unidade de alocação corresponde a um bit no mapa de bits. Então, cada 512 bytes da memória vai corresponder a um bit. Então, vejam a economia, né? E a ideia é que se aquele bloco corresponder a um bit 0, é sinal que aquele bloco está livre. Se corresponder a um bit 1, é sinal que aquele bloco de memória está ocupado. Então, aqui a gente vê um exemplo. Na letra A está o estado da memória. Então, toda a memória é representada por esse grande retângulo e ela está dividida em unidades mínimas de alocação. Aqui a gente tem o processo A com 5 unidades de alocação, depois um fragmento com 3 unidades livres, processo B com 6 unidades alocadas para ele, o C com 4 e assim por diante. Na letra B, a gente tem um mapa de bits representado. Veja que para cada unidade de alocação existe um bit correspondente. Então, aqui nas 5 primeiras unidades em que A está utilizando esses blocos, a gente tem os 5 primeiros bits setados para 1. Depois temos 3 unidades livres, então os 3 próximos bits estão setados para 0. É claro que o tamanho da unidade de alocação influencia no desempenho desse mapa de bits. Quanto menor a unidade de alocação, maior será o mapa de bits. Então, pense no caso extremo, onde cada bit da memória principal é representado por um bit no mapa de bits. Nesse caso, toda a memória principal seria utilizada para o próprio mapa de bits, não é? Então, é interessante que o tamanho da unidade de alocação não seja muito pequeno, porque senão o mapa de bits ocupa muita memória, e também que essa unidade de alocação não seja muito grande, porque se ela for muito grande, a última unidade de alocação de cada processo pode ficar desperdiçada. Imaginem, por exemplo, uma unidade de alocação de 1024 KB e um processo que utiliza 1025 KB de memória. Nesse caso, esse processo precisaria de 2 unidades de alocação. A primeira unidade ficaria toda cheia, com 1024 KB, e a segunda usaria um único byte de 1024 KB disponíveis. Então, ficaria bastante desperdiçado. O que a gente chama de uma fragmentação interna. Fica um buraco, né? Falando assim, mas está dentro de um fragmento, dentro de uma unidade de alocação, e essa unidade não pode ser cedida, esse espaço não poderia ser cedido a outro processo. A vantagem do mapa de bits é que é uma estrutura muito simples de se entender e fácil de ser implementada. O tamanho desse mapa só depende do tamanho da memória, da quantidade total de memória RAM e da unidade mínima de alocação. Então, vamos imaginar que eu tenha um computador com 4 GB de memória e que a unidade de alocação seja de 4 MB. Nesse caso, eu vou precisar de 1000 bits no meu mapa de bits. Então, com 1000 bits, eu já represento toda a minha memória livre no sistema. Se por acaso essa unidade de alocação estiver muito grande, desperdiçando o recurso de memória, então a gente pode pensar em unidades menores. Então, eu vou pegar toda a minha memória de 4 GB e dividir em blocos de 4 KB. Nesse caso, eu vou precisar de 1 milhão de bits.
é bem pouco ainda, né? Dá 1 mega, arredondando, 1 mega de memória para gerenciar todos os blocos de memória livres do meu computador, do meu sistema. A desvantagem é que para carregar na memória um processo que precisa de K unidades de alocação, é necessário procurar uma sequência de K bits setados em 0. Então, essa busca por K bits zeros é uma operação lenta, custosa. Por exemplo, vamos procurar 2 blocos. Vamos imaginar que tem um novo processo e precisa de 2 blocos livres. Então, o que vai se fazer é procurar aqui nesse mapa de bits por 2 zeros consecutivos. Então, por acaso, a gente já achou aqui, né? Então, o novo processo poderia ser colocado aqui. Mas poderia acontecer um outro caso. Vamos imaginar um processo que precisa de 4 blocos livres. Então, a busca seria mais demorada. Precisaríamos de 4 zeros consecutivos. Então, 1, 2, 3 não serve e continua procurando. 1, 2 zeros consecutivos não serve, continua procurando. 1, 2, 3 zeros consecutivos, continua procurando. Ou seja, não dá para startar um novo processo que precisa de 4 blocos livres consecutivos. Nesse caso, seria preciso um swap. A segunda opção para implementar um gerenciamento de memória livre é o uso de uma lista encadeada de segmentos de memória alocados ou disponíveis. Então, nessa lista encadeada, os nós contêm ou processos ou lacunas livres na memória. O segundo campo de cada nó é o número do bloco onde esse processo ou essa lacuna começa. E o terceiro campo é o comprimento desse processo ou lacuna. O quarto campo é o ponteiro para o próximo nó. Então, aqui a gente tem que o primeiro nó da lista é um processo que está na memória a partir da posição 0 e tem comprimento 5. De fato, o primeiro processo está na memória a partir da posição 0 e tem comprimento 1, 2, 3, 4, 5. Depois desse processo, existe uma lacuna livre, está aqui representada pelo L, que começa na posição 5, no bloco 5, e tem comprimento 3. Depois é um novo processo, que começa na posição 8 e tem comprimento 6, e assim por diante. A lista encadeada, em geral, ela é mantida ordenada por endereço de início daquele processo ou lacuna. E costuma ser duplamente encadeado para que as inserções e remoções sejam mais rápidas. Então, existem 4 possibilidades após o término de um processo X, quando um processo sai da memória. Então, se esse processo era vizinho de outros 2 processos, cria-se um fragmento e um novo nó para representar essa lacuna. Caso esse processo tivesse um único vizinho, então vai se criar um fragmento maior com um fragmento vizinho. Esses são os casos B e C. E por último, se esse processo tinha como vizinhos fragmentos, então cria-se um único fragmento ainda maior com a junção de 3 fragmentos pequenos. A gente já sabe, então, como gerenciar a memória livre. Já sabemos enxergar qual é o mapa de blocos livres na memória. O problema agora é, sabendo que esses blocos existem e que há processos que necessitam desses blocos, como alocar, como fazer o casamento dos blocos livres com as necessidades de cada processo. E daí a gente vai utilizar algoritmos, que são políticas de alocação de memória. Esses algoritmos são bem simples, nós vamos ver 3: First Fit, Best Fit e Worst Fit. O primeiro algoritmo, First Fit, é o algoritmo de primeiro encaixe. É um algoritmo guloso que procura ao longo da lista de segmentos de memória por um segmento livre que seja grande o suficiente para a necessidade do novo processo. Então, o primeiro segmento que contemplar a necessidade do processo será quebrado em 2 partes. Uma alocada para o processo, atendendo à requisição do processo, e o que restar daquele bloco livre se transforma numa nova lacuna de um tamanho inferior ao original. Esse algoritmo ele é rápido e simples de ser implementado. Ele é rápido porque ele procura o mínimo possível na lista. Se encontrou um fragmento que caiba
que atenda a necessidade do processo, é aquele fragmento que vai ser utilizado. Por exemplo, imaginem que um processo precise de 2 unidades de memória. Então, se um mapa de bits for utilizado, deve-se procurar por 2 bits zeros consecutivos nesse mapa. Então, começo a busca, achei um bit 0, achei um segundo bit 0. Cabe? Atende à requisição do cliente, do processo? Sim. Então, nesse caso, esses 2 bits serão setados para 1, e o processo vai ser o dono desses 2 blocos livres. Esse terceiro bloco livre vai permanecer livre. E o fragmento, ao invés de ter 3 blocos livres, vai ter um só. Se uma lista ligada, encadeada, for utilizada, então a busca é um pouco diferente. Vai se procurar por um segmento, um nó, que esteja livre, que não esteja ocupado por um processo. Então, aqui esse primeiro nó tem um processo, o segundo é livre, tem uma lacuna. E nesse nó, nesse segmento, eu vou procurar por um segmento que tenha pelo menos 2 blocos livres. Então, eu vou olhar aqui para o terceiro campo. O terceiro campo aqui está me dizendo que essa lacuna tem 3 blocos livres. É o suficiente para a necessidade do processo? Sim, o processo está pedindo 2. Então, nesse caso, vai ser criado um novo nó para o processo, começando no bloco 5 de tamanho 2, e esse bloco livre vai ser reescrito, dizendo que começa na posição 7 e tem tamanho 1. O algoritmo Best Fit, melhor encaixe, pesquisa a lista inteira e escolhe o menor segmento de memória livre que seja adequado ao processo, aquele que vai gerar o menor fragmento possível se não achar o encaixe perfeito. Nesse caso, essa solução é melhor ou pior que o algoritmo do First Fit? Esse algoritmo ele é mais lento, porque ele pode vir a procurar na lista inteira e não achar uma solução ótima, aquele encaixe perfeito. Além disso, ele gera mais fragmentação, pois sempre deixa o menor tamanho livre possível quando o encaixe não é perfeito. Por exemplo, vamos imaginar um processo que peça a alocação de uma única unidade de memória. Então, nesse caso, se utilizarmos um mapa de bits, vamos procurar por um único bit setado em 0. Achamos aqui, e esse é um candidato, mas continuamos procurando, porque essa lacuna aqui tem 3 blocos, e o processo quer um só, então o encaixe ainda não é perfeito, não pode ser que ele não seja o melhor de toda a lista. Então, a gente continua procurando um encaixe menor. Opa, achamos aqui 2 bits, é melhor do que o anterior? Sim. O fragmento gerado vai ser menor. E continuamos procurando, porque ainda tem a possibilidade de achar um encaixe ainda melhor. A gente ainda pode achar um encaixe perfeito de um único bloco livre. Então, a gente vai procurando, achamos 3, não é melhor do que o atual, e acabou a lista. Então, percorremos toda a lista e não achamos um encaixe perfeito. Achamos um encaixe que vai gerar um fragmento de um único bloco, que vai ser ainda mais difícil de ser ocupado, né? Bom, procurando na lista ligada é similar ao problema anterior com o First Fit. Então, você pode pensar, dado o problema do algoritmo do Best Fit, de gerar um fragmento muito pequeno, você pode pensar, então eu vou inverter. Então, em vez de achar o melhor encaixe, eu vou achar o pior encaixe, que seria o algoritmo Worst Fit. Ou seja, eu vou procurar pela maior sequência de blocos livres e vou pegar essa sequência na ideia de que o fragmento não utilizado, o fragmento de bloco livre gerado, vai ser grande o suficiente para acomodar novos processos. Mas simulações mostram que também não é uma boa solução. Então, para a gente fixar, vamos a um exercício. Considere um sistema de troca de processos entre a memória e o disco, no qual a memória é constituída dos seguintes tamanhos de lacunas em ordem na memória: 10 KB, 4 KB, 20, 18, 7, 9 e 12 KB.
Qual lacuna é tomada pelas solicitações sucessivas de segmentos D? Então, vamos imaginar que no primeiro momento chega um processo de 12 KB e depois dele chega um processo de 10 KB. E a política de alocação de memória seja a first fit. Nesse caso, vamos pegar os 12 KB e vamos varrer aqui os blocos. Então, 10 não cabe, 4 não cabe, opa, 20 cabe. 20 é o suficiente para esse bloco? É o first fit, ou seja, é aquele algoritmo guloso que pega o primeiro que couber? Sim. Então, nesse caso, o processo vai abocanhar parte desse fragmento e vai gerar um fragmento restante menor, de 20 menos 12, ou seja, aqui no lugar desses 20 KB vai ficar uma lacuna de 8 KB. E daí, dada essa nova sequência de 10, 4, 8, 18, 7, 9 e 12, vai chegar um novo processo de 10 KB. E a gente vai usar o first fit. Bom, 10 KB, opa, já temos aqui o encaixe perfeito, né? Precisamos procurar mais? Não, porque 10 KB é o melhor que pode haver. Vamos usar todo o fragmento e não vai ficar um fragmento restante. E se a gente mudar a política? Vamos para a política best fit e vamos zerar tudo de novo. Vamos imaginar o cenário inicial, vamos pegar a best fit. Então, 12 KB, vamos lá, 10 não cabe, 4 não cabe, 20 cabe. Paro minha busca? Assim como eu parei no first fit? Não, porque ele quer o melhor encaixe, aquele que vai gerar o menor fragmento, se não um fragmento zero. Então, eu continuo. Por enquanto, esse é o melhor local. Vamos ver. 18 é melhor do que 20? Vai gerar um fragmento menor? Sim. Então, por enquanto, essa é a melhor solução. Mas a gente continua, porque tem mais opções pela frente. 7 não cabe, 9 não cabe, 12, opa, 12 é melhor do que a anterior? Sim. E mais do que isso, é a solução perfeita, pois não gera nenhum fragmento mais. Bom, então essa lacuna aqui, esse bloco desapareceu e vai chegar um novo processo pedindo 10 KB. E vamos achar de cara aqui o melhor encaixe. Então, esse bloco aqui também vai desaparecer. E fazemos a mesma coisa para o worst fit. Essas simulações de gerenciamento de memória livre e alocação de memória estão sendo feitas imaginando que a gente está gerenciando um sistema de swapping, ou seja, em que os processos são carregados inteiramente para a memória, uma memória consecutiva, e retirados totalmente da memória. Então, faz o swap in, swap out. Tá? A gente vai ver mais para frente que existem outras abordagens. Tá? Então, essa é uma abordagem simples para a técnica de swapping. Mais detalhes dessa aula podem ser encontrados nos livros do Tannenbaum e do Silberschatz.